Olá, minha gente, minhas saudações a todos. Nós estamos na oração dos sonhos, oração em que buscaremos a Deus para que o sobrenatural aconteça nessa madrugada. Você crê que o sobrenatural pode acontecer nessa madrugada na sua vida? Você crê que o anjo do Senhor pode ser designado para ir te visitar em sonhos? Você crê nisso? Muito bem, eu também creio, e é por isso que nós estamos aqui na oração dos sonhos, nessa madrugada, nessa meia-noite. Eu tenho uma direção de Deus para a tua madrugada, mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, abaixo do seu vídeo, em letras brancas com fundo preto, tem a palavra inscrever-se. Clique nela. Vai aparecer um sininho, você clica também. Vai aparecer a palavra todas, você clica também. E desta forma, o YouTube vai mandar para você todos os dias, nesse mesmo horário, a oração dos sonhos, para que você tenha uma experiência sobrenatural com o Senhor e mantenha uma rotina espiritual aos pés do Altíssimo, ok? A direção de Deus para a tua madrugada está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 21, verso de número 18, onde lemos o seguinte: Manassés descansou com seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui nós vemos o fim de uma trágica história. O fim de uma nefasta história. O fim de uma história desagradável. O fim de uma história amarga. Nós vemos aqui o fim da história do rei Manassés, o pior rei de Israel. Quando o mal governa, o povo geme. Como quando o justo governa, o povo suspira. Então, aqui nós vemos o fim de uma história de gemido. Este homem aqui foi o homem que matou o profeta Isaías, o homem que manchou as ruas de Jerusalém com sangue inocente. Este homem aqui foi o pior de todos os reis de Israel. Ele fez o que era mal perante o Senhor. E o pior, ele repassou esse exemplo para o seu filho Amon. O seu filho Amon foi tão ruim, mas tão cruel, mas tão perverso, que os seus próprios empregados o mataram quando ele estava tirando um cochilo. Ele parou para tirar um cochilo, parou para dormir um certo período, e os seus empregados o mataram. Então nós vemos aqui um homem de uma trajetória muito ruim, um homem muito perverso. Deus nos mostra nas Escrituras que ele matou centenas de profetas do Senhor, inclusive o profeta Isaías, cerrado ao meio. Que ele manchou as ruas de Israel, as ruas de Jerusalém, com sangue inocente. E que ele era um homem que desprezava completamente as instruções de Deus, fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e quando Deus o avisou, ele debochou e desprezou o aviso de Deus. E veio sobre ele uma severa punição ao final da sua vida. Ele foi preso, colocaram ganchos em seu nariz, e ele foi levado para o calabouço de um grande império. E sofreu por muito tempo. E aqui é o final da sua vida, é o final da sua história. Que no final da sua história você seja lembrado por ter sido inspiração para muitos. Que no final da sua história as pessoas sintam falta de você e não suspirem aliviados por você ter partido. Ande nesta terra, servindo a sua geração, conforme os desígnios do Senhor. Faça as coisas que Deus fique feliz com você. Ande diante do Senhor de maneira reta. Ande de maneira reta aos olhos do Senhor e não aos teus próprios olhos. Porque a própria Escritura diz que às vezes o homem ele anda por caminhos que aos seus olhos são caminhos retos, mas aos olhos de Deus são caminhos que ao final levam à morte. Então,
A Bíblia diz que devemos fazer o que é reto aos olhos do Senhor e não aos nossos próprios olhos. Porque às vezes, ao medirmos as coisas, as situações, nós concluímos que tudo está bem, que tudo será agradável a Deus, mas às vezes fazemos isso porque não estamos sabendo medir as situações corretamente, não estamos usando as métricas de Deus. E quando nós passamos na peneira de Deus certas situações, e certas intenções, certos planos, certos projetos, certas atitudes, quando nós realmente vamos lá conferir com a vontade de Deus, com a vontade escriturística de Deus, nós somos confrontados com a reprovação. Aquela intenção, aquelas atitudes estão sendo reprovadas por Deus, não estão retas aos olhos de Deus. Então aqui nós vemos o fim da história de um homem que fez o que era mal aos olhos de Deus e que terminou de forma trágica. E isso nos remete à nossa própria vida. Que o nosso fim seja melhor do que o nosso começo, mas que o nosso fim, ele não seja pior do que o nosso começo. No caso de Manassés, o fim dele foi pior do que o começo dele. Mas a Bíblia diz, o Provérbios de Salomão diz, que é melhor o fim das coisas do que o começo. Ele fala isso numa perspectiva de alguém que vai fazer o que é reto perante o Senhor. Se você fizer o que é reto perante o Senhor, o teu fim será melhor do que o teu meio e melhor do que o teu começo. O melhor vinho ainda estará por vir na sua vida. O melhor de Deus ainda não chegou, se você está fazendo o que é reto perante o Senhor. E o seu fim será um fim maravilhoso. Como Deus disse a Jó, os teus dias acabarão em felicidades e os teus anos em delícias. Serão diferentes dos anos finais de Manassés. Será diferente do fim da história de Manassés. Aqui, em 2 Reis 21, 18, nós vemos o fim de Manassés. O ponto final de uma história terrível, mas para você será diferente. Essa é a direção de Deus para a tua madrugada. Vamos falar com Deus agora e vamos pedir de Deus, nesse instante, as ricas bênçãos dele para essa madrugada. Vamos pedir o sobrenatural dele para essa madrugada. Você que já sonhou com Deus, coloque nos comentários: eu já sonhei, o anjo do Senhor veio e me curou, veio e me libertou. Pastor, eu sonhei com o Senhor, eu sonhei com a profeta. Coloque nos comentários, ok? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco todas as pessoas que estão comigo nesse mesmo espírito de fé. Senhor, aonde quer que elas estejam, intercedido, me coloco na brecha por elas, pedindo agora, Senhor, sobrenatural. Pedindo agora, Senhor, a tua intervenção poderosa e divina. Interfira na vida dessas pessoas. Manifesta o teu poder, glorifica o teu santo nome. Meu Senhor, eu quero uma intervenção poderosa, milagrosa, nessa madrugada. Faz, meu Deus, algo muito especial. Envia os teus anjos em sonhos para curarem, para libertarem, para fazerem grandes obras poderosas nas vidas de todos que estão comigo nessa oração dos sonhos. É a oração dos sonhos, Senhor, porque nós buscamos o sobrenatural em sonhos. Buscamos o sobrenatural em sonhos. E eu libero a unção dos sonhos para todos agora. Visita o pai de família, a mãe de família, a moça, o rapaz, a criança. Visita todos que estão comigo agora, Senhor. Nesse instante, eu envio vida, eu envio saúde, eu envio prosperidade. Eu repreendo os espíritos de enfermidades, eu repreendo o espírito da doença, o espírito da dor, eu repreendo o espírito do feitiço, da bruxaria, da praga rogada, eu repreendo o encosto da separação, da desgraça e da miséria, eu repreendo o encosto do conflito, da contenda, do ciúme, eu repreendo as forças espirituais do mal e eu mando a unção dos sonhos. E o meu Senhor está enviando um anjo dele agora em tua direção. Nessa madrugada você vai ter uma experiência incrível e poderosa. Assim está feito. E eu mando que todo mal, em o nome do Senhor Jesus, se desgrudem, desalojem-se, desliguem-se, peguem tudo que é de vocês agora. Em nome de Jesus, sai, sai,
e saíram. E assim está feito para a glória de Deus. Eu quero que você coloque nos comentários a seguinte frase, uma declaração de fé agora. Coloque nos comentários: o meu fim será melhor do que o meu começo. Coloque. O sábio Salomão disse isso no livro de Provérbios: melhor é o fim do que o começo. Isso numa perspectiva daqueles que fazem o que é reto perante o Senhor. E assim vai acontecer na sua vida. O meu fim será melhor do que o meu começo. Coloque nos comentários. Declare com fé. Creia e assim acontecerá. Compartilhe essa oração com 7 grupos dos quais você pertence. Ou 7 pessoas especiais a você. Ok? Faça isso agora. E Deus vai te honrar por isso. Ok? Abaixo do seu vídeo tem uma setinha, a setinha do compartilhamento. Clique nela e vai aparecer as opções de compartilhamento. Compartilhe. Deus será contigo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço, beijão no coração e até a próxima oração.